Após defender a existência de um partido nazista, Monark foi desligado do programa Flow Podcast. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelas redes sociais do programa. Professor Braz Paulo, esse fato aí que veio acontecer na tarde de ontem, esse desligamento do Monark, que era sócio fundador do Flow Podcast, acaba trazendo uma repercussão para um tema muito importante: o que falamos na internet e a responsabilidade do que é dito. Olha só, Guilherme, esse assunto, né, primeiramente te cumprimentar a nossa audiência mais que qualificada. É muito bom ouvir as pessoas na rua comentando, mandando mensagens, enfim, justamente porque os temas são relevantes. E esse tema, ele é fundamental, porque ele entra, Guilherme, num aspecto que é muito próprio da comunidade, da sociedade brasileira. É um povo de memória curta. São pessoas que confundem a questão da história com questão de ideologia. E aí, quando, né, alguém tem um alcance de milhões, fala naturalmente em institucionalizar um partido nazista, a percepção que nós temos é que a pessoa não tem a menor noção do que ela está falando. Porque institucionalizar o que nós chamaríamos aí de nazismo é institucionalizar, então, que aquele que não tiver o biotipo, o padrão, que seria, né, o desse conjunto de ideias as mais estapafúrdias, teria o direito, então, de recriminar, de perseguir, de assassinar, porque não é uma questão ligada somente aos judeus. Todos aqueles que tivessem qualquer característica que não se enquadrasse no chamado arianismo, essa pessoa era cortada da vida da comunidade. Mesmo uma pessoa, então, que fosse dentro dos padrões, né, o pai e mãe tivessem os padrões, mas se nascesse com uma deficiência, essa pessoa não era boa o suficiente para o nazismo. Parece, né, alguns disseram, mas foi muito radical. Nós temos que entender que nós não podemos dar margem para interpretações erradas. O nazismo e propagar o nazismo ou aceitar essa ideia é crime e foi tratado da forma correta, como tinha que ser. Braz, e abre precedente para a gente discutir a responsabilidade daquilo que é dito na internet. O que as pessoas às vezes também não sabem, não se atentaram, é que hoje nós temos uma lei específica que trata disso. Não tem mais diferença entre um post e a ofensa feita pessoalmente. Não tem diferença entre aquilo que você escreve na rede social ou num determinado comentário de qualquer pessoa, né, e muitas vezes usando palavras de baixo calão, ou você, de repente, faz uma afirmação que você não tem provas, e isso pode ser usado contra a pessoa. Então, existe aí uma linha muito tênue do que seria liberdade de expressão, ou do que é, muitas vezes, gerar uma acusação sem ter as devidas provas. E cada vez mais, assuntos desse tipo, eles têm se tornado questões de justiça. E o ganho, ele vai justamente para a pessoa que foi ali injuriada, muitas vezes, sem a prova. Então, a rede social, a internet, a fake news, nós temos que ficar de olho. Porque qualquer um, infelizmente, pode ser vítima aí dessa verdadeira tragédia digital, e são tempos em que a palavra-chave seria prudência, muita prudência. Assim como na vida, né, professor Braz Paulo, na internet, a gente tem que ser pautado pela legalidade e pelo bom senso, não é verdade? É isso. Disse tudo, Guilherme. O bom senso, ele cabe em todo lugar, cada um deve e pode defender as questões que acredita serem importantes, desde que ele não transgrida, ele não quebre, ele não rompa com a lei vigente. Isso aí é fundamental. Então, falando sobre a repercussão do caso do Flow Podcast, conversamos com o professor Braz Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.